Boa tarde, pessoal. Tá começando, Luciano. Então sejam bem-vindos todos que estão chegando, né? Vamos ter uma tarde de uma conversa muito proveitosa, maravilhosa. Então, semana passada a gente começou falando sobre mudanças conscienciais, emocionais que a gente passa por esse momento, que as pessoas questionam muito o assunto assim de, eu estou me sentindo diferente, eu estou mudando, eu estou sentindo-me oprimida e tal. Então, há uma certa mudança energética, consciencial das pessoas, né, nessa parte, devido a essa série de mudanças que estão acontecendo, né, físicas e espirituais, energéticas do planeta, que a gente está passando por a chamada transição, que ela mexe muito com o emocional da gente. Então é muito comum a gente ter situações assim de depressão, de tristeza, de angústia, de vazio existencial. Muitas vezes temos esse vazio, a pessoa sente uma coisa no peito, não sei, eu tô me sentindo assim, não sei definir, né? Nunca aconteceu contigo isso aí também, né? As pessoas geralmente fazem isso, não sei se te falaram já alguma vez, né? Então, é muito comum a pessoa dizer, puxa, então... E mais a gente liga a televisão, vê só notícia ruim. Então, a gente está num momento assim que a gente precisa muito se fortalecer, porque não adianta assim saber muita coisa se a gente não está fortalecido. Então, a gente, em primeiro lugar, tem que saber que existem energias que estão, digamos assim, sendo derramadas, banhadas sobre a Terra e que elas refletem sobre nós. Eu falei também outra vez sobre a ressonância Schumann, que está num pico muito alto, teve uma ressonância de 80 e poucos essa semana passada, 80, quando o normal seria 8, 7. Então a gente está com um ritmo assim acelerado do processo da vibração da Terra, e isso reflete emocionalmente, da saúde, energeticamente. Então, sabendo isso, já é uma grande proteção para a gente não se deixar bater por isso aí. Então eu digo, se a pessoa que está ouvindo, se a pessoa se identifica com isso que eu estou falando, se ela está se sentindo meio abatida, meio para baixo, está achando assim, puxa, agora não encontra mais o chão, como a gente diz, é um processo normal de pessoas que estão buscando, estão caminhando para o despertar da consciência. São os sintomas do despertar. Muita gente fala nisso, né? Os sintomas do despertar. Então, o que seria isso, esses sintomas? Para alguns mais sensíveis, aqueles que têm alguma sensibilidade mais aflorada, né? E aqueles que não são sensíveis não vão sentir nada, vão continuar como se nada acontecesse. Então, como fazer para combater isso e para conviver com isso? Temos que conviver porque durante um certo tempo nós teremos essa energia ainda. Então, em primeiro lugar, conscientizar-se que a gente tem isso e faz parte de um processo evolutivo natural. E a gente começa a se afastar da televisão aberta, né, dos canais comuns, de noticiários de tragédias. E a gente começa a se afastar até de pessoas muito pessimistas, se afastar de situações que, né, não contribuem para nós. E a gente começa a introduzir novos amigos, de pessoas que a gente conhece, que estão falando essa nossa língua, né? A pessoa tem uma vontade de ir para a natureza, de se contactar botar os pés na terra, contato com a natureza, e evitar ambientes, aglomerações. Então, existe um distanciamento que eu acredito, dentro da minha leitura, né, dentro da minha compreensão, que é como se fosse uma preparação para nós entrarmos na quinta dimensão. Então, eu quero até devolver essa palavra para ti, ver o que tu teria a acrescentar dentro disso que eu estou falando. Tu concorda com isso? Tu sente isso? Tu vê que isso está acontecendo nas pessoas também, Wagner, né? O que tu me diz sobre isso? Eu concordo totalmente, inclusive aqui, ó, o pessoal até está falando que está tirando o televisor da tomada, que está sentindo dores na cabeça, sintomas de muitas dores do corpo. Inclusive a Marina Morena, meditação, oração, decretos melhora bastante. É que tem muita gente e sonhos também, né? Tá tendo sonhos perturbantes, que os sonhos andam perturbando as pessoas. É verdade. Então, esses são sintomas do despertar. Geralmente, as mulheres têm mais esse sentimento, né? As mulheres são mais sensíveis. Então, elas têm problemas de sonho, de dor de cabeça, enxaqueca, mal-estar e tudo. Então, isso é uma coisa normal, é uma coisa assim, eu diria para vocês, até positiva, sinal que vocês estão sendo tocados. Se você não sentir nada, talvez seja um sintoma que você ainda está muito endurecido, muito, né, casca grossa, como a gente fala, né? Então, é bom que a gente comece a sentir essa energia fluindo, porque estão renovando nossas energias etéricas, espirituais. Nós vamos ter uma maior comunhão, mais contato com o nosso anjo da guarda, vamos ter mais a nossa intuição desenvolvida, vamos ter mais a nossa terceira visão aberta com intuição, a premonição, sonhos
sonhos espirituais, né, contato com o anjo da guarda. Então, tudo isso vem para a gente melhorar. Então, o que eu digo para as pessoas é que é o momento da gente ter, obrigatoriamente, ter alguma prática. Obrigatoriamente ter alguma prática. Seja ela meditação, yoga, respiração, a terapia, oração, enfim, o que for. Mas a pessoa não pode ficar ausente de uma prática espiritual nesse momento. Não concorda comigo, Wagner, né? Concordo. Olha o Rafael, que coisa interessante. Nesses dias estava na praia, olhei no retrovisor do meu carro, sou cadeirante, mas dirijo e vi um réptil andando depois desse sonho. Desde então enxergo muita coisa. Olha só que coisa maravilhosa. Ele dirige, é cadeirante, ele olhou no retrovisor e desse dia abriu a consciência, expandiu. Olha que maravilha. É uma questão interessante. Até o pessoal também pergunta, uma questão que eu vou colocar aqui, que muita gente me pergunta, deve te perguntar. Esse tal de despertar da consciência, é uma coisa assim, é um flash, é uma coisa automática ou é um processo lento, gradual e demorado, né? Existe os dois, existe ambos. Existe um momento que tu acorda de manhã, tu assiste uma live ou assiste um evento, uma coisa, tu diz, puxa, a partir de agora eu vou mudar a minha vida, tu dá um boom, assim, né? E até porque de noite, a gente é trabalhado pelo anjo da guarda para que ele venha nos dar informações e nos dar esse tipo de impulso, né? O nosso anjo da guarda, ele nos ajuda no momento do sono, você sabe disso, todo mundo sabe, né? Então a gente pode pedir que no momento do sono, a gente seja levado para os retiros etéricos espirituais, que são os locais. Tem o retiro de Mãe Maria, tem o retiro de São Miguel, tem o retiro de Arcanjo Miguel, do Mestre Jesus, tem o retiro de Elmória, que é de Abraão, tem vários retiros etéricos, né? Uns especialmente dedicados conforme a tua devoção com aquele ser, né? Mas todos eles são para autoaperfeiçoamento. Então a gente dorme, a gente pode pedir que o anjo da guarda nos conduza até essas universidades do espírito, e a gente acorda no outro dia assim com uma sensação, puxa, eu tive uma aula a noite inteira, me sinto maravilhoso. Ou a gente pode ir para os umbrais e trabalhar e voltar bem pesado. Então, o momento da noite, ele é muito importante. Então, a gente pode acordar num belo dia e dizer, a partir de agora eu sinto que eu despertei a consciência, né? Mas é uma coisa um pouco rara. Normalmente é um processo um pouco mais lento, assim, de tu assiste um trabalho, vai crescendo, vai fazendo uma meditação, os decretos são muito bons, né? E esse somatório de práticas espirituais vão levar a um momento que tu chega assim, puxa, agora eu consigo enxergar de uma maneira diferenciada. Aí tu estaria despertando a consciência, né? Então todos nós estamos nesse processo, uns mais, uns menos, mas todos nós estamos evoluindo, caminhando para o despertar da consciência, que é a grande meta nesse momento atual que estamos passando, né? Por isso que a gente está aqui. Então todos que são chamados, todos que estão assistindo, mas todos, eu digo todos mesmo, né? Não é coincidência. Os mestres falam que quando a gente é chamado para um trabalho espiritual, para um trabalho de autoajuda, é porque a gente foi inspirado pelo anjo da guarda para vir aqui assistir na TV Galáctica, né, no trabalho de vocês, depois no meu canal também, que eu vou colocar, né, Ensinamentos da Era de Aquário, que tem bastante vídeos lá. A gente é chamado, tipo assim, um amigo manda um link para, olha esse link aqui, ó, para tu, olha, que legal. Aí tu entra, às vezes é o anjo da guarda do amigo que chega e diz pra ti, olha, como é que ele vai te tocar? Ele não pode chegar e bater na tua cabeça, assim, né? Então ele diz para um amigo, manda para aquele cara lá esse link aqui da TV Galáctica, do programa do Wagner, da Cara, que o tal do Luciano vai falar não sei o que, é bom para ti, então vai. E ele é chamado, ele é inspirado. Então veja como o mundo espiritual trabalha silenciosamente, né? Para que a gente seja colocado diante da realidade. Então todos vão ser chamados de alguma maneira. Agora, alguns são chamados e não são tocados. Aí já é outro assunto, né? Que chamado tu é, mas às vezes tu não é tocado, que não é o teu momento. Então, que a gente consiga agradecer a cada minuto que tudo que acontece na nossa vida é para o bem, é a influência do mundo espiritual, tudo. Você está aqui assistindo essa live hoje, você está assistindo isso, não foi casualidade, não foi uma coincidência, você está aqui porque você foi chamado pelo Espírito Santo do Alto, que trouxe você para aprender alguma coisa, para crescer, para evoluir mais. E vai somar pontinhos e mais pontinhos para o chamado despertar da consciência, que é a nossa grande meta de todos nós nesse momento aqui. Não é mesmo, Wagner? Tu concorda comigo? Concordo. Eu falo para as pessoas às vezes, você tem que ver os sinais que a vida te dá. Você chegou tarde no trabalho, você se atrasou por algum motivo, alguma coisa teve. Que nem nossa live. Era para ser na quarta-feira, passou para quinta da semana passada, passamos para sexta-feira, mas alguma coisa foi preparada para o domingo, porque meu carro quebrou, gente, foi uma coisa incrível.
E chegou no domingo, a gente fez do meu celular, porque o computador não funcionava também. Mas olha, o Luciano passou uma mensagem para a gente, inclusive ele e a Karen falaram muito sobre os corpos, né? Que nós temos 12 corpos. Então, quando você sonha, que nem o Luciano está falando, pode ser você também, que você está em outra dimensão. Então, tem esse trabalho também, né? Tem, sim. A gente tem vários corpos energéticos. Então, tem o corpo físico, o corpo emocional, o corpo etérico, o corpo... né? Geralmente são os 4 corpos inferiores, 4 inferiores e 7 superiores. Inferiores não no sentido de ser inferior. Inferior porque eles estão no nível mais próximo do nosso corpo físico, né? Então, tem os 4 corpos inferiores, que é físico, etérico, emocional e mental. E tem os corpos superiores, que seria o eu sou e a mônada, enfim, já entra em outro assunto que eu vou nem tocar aqui para não confundir a cabeça. Mas assim, de modo grosseiro, nós temos níveis espirituais que viajam no momento do nosso sono. Então, quando o corpo físico fica aqui, a gente viaja. E nessa viagem a gente pode pedir, através do nosso anjo da guarda, que ele sempre nos acompanha, que ele nos conduza a locais onde nós podemos receber instruções e informações, né? Nós vamos para retiros, para escolas, para aprendizados e tal, ou nada, mas a gente tem que sempre fazer uma oração de noite. Então, assim, conforme a vibração que tu está no dia, tu vai para o local da noite. Se tu passou um dia muito agitado, muito tenso, muito pensando só em porcaria, tu provavelmente vai para os umbrais, que tu estava nessa vibração. Mas quando tu consegue transcender, colocar uma oração, uma meditação, uma prática, um decreto, né, uma invocação, ou mesmo a invocação na hora de dormir, fazer um chamado, né? Em nome de Deus, eu invoco o Arcanjo Miguel, invoco a luz de Arcanjo Miguel para que ele venha me ajudar nesse momento, me levar para os retiros de luz, que eu possa aprender. Então, tu é chamado. Então, a gente pode utilizar essa prática para melhorar. Então, tudo isso é um processo, sim, de despertar, que a Terra toda está caminhando para o despertar e nós juntos, né? E quem não estiver nessa caminhada, vai ter sérios problemas aí, né? Vai ter sérios problemas, porque quando as energias elas vão se intensificar cada vez mais, né? Cada vez vai vir mais luz para o planeta, mais energia espiritual. Então, quem não estiver afinizado com isso, estiver na vibração ainda do ódio, da falta de perdão, né? Do medo, do rancor, do ressentimento, essas pessoas vão ter grandes problemas. Então, é preciso a gente se purificar muito, não é mesmo, Wagner? Olha, tem uma pergunta, inclusive... Lá no comecinho, o rapaz falou, eu sou cadeirante. Quando eu desencarnar, eu vou continuar sendo um cadeirante? Mais ou menos é o que você está falando agora. Os nossos corpos. Não vai ser cadeirante. Não. A pessoa que ela por algum motivo ela está assim, às vezes o próprio espírito escolhe, né? Não, às vezes não é karma. A pessoa diz, eu sou cadeirante porque eu tenho karma a pagar. Não. Às vezes a pessoa escolhe por algum motivo, para ancorar a luz, e tem vários processos que eu não cabe aqui explicar, né? Mas geralmente são pessoas muito iluminadas que vêm para prestar algo, a gente chama ancorar luz na Terra, né? Então eles vêm com uma proposta, às vezes, de ancorar a luz dessa maneira, é uma proposta. Eles podem ser cadeirantes nesse momento físico aqui, mas quando eles dormem, eles são totalmente livres, eles fazem trabalhos grandiosos pela humanidade, né? Desde que a pessoa esteja nessa vibração, né? Se a pessoa é a pessoa do mal, e aí já é outra história. Mas então é o momento da gente se identificar com a luz. Então, o que nos dá o diferencial é a oração, a meditação, uma leitura espiritual, os decretos, um relaxamento, né? Ou nada disso, simplesmente a frequência da natureza, a respiração, o yoga, algumas práticas. Então, cada um tem um caminho. Uma coisa errada que passaram na cabeça das pessoas, né? Quero deixar aqui bem claro, e para dar um consolo para as pessoas, a pessoa diz assim, elas criaram um modelo, tu tem que rezar, tu tem que ir no culto, tem que fazer isso, tem que fazer... Não tem que fazer nada, tu tem que fazer o que é dentro da tua linha. Se a tua linha é frequentar a natureza e sentar embaixo de uma árvore, respirar e pedir, ó Deus Todo-Poderoso, eu quero que tu entre em mim nesse momento, que tu venha me ajudar, essa é a maior prática espiritual que tem. Agora, se tu é uma pessoa devota e quer a missa todo dia, rezar o texto, ótimo também. Mas tem um budista lá que faz umas práticas, é ótimo também, entende? Cada um tem um chamado. Então, não dá pra gente generalizar e dizer, tu tem que fazer isso. Então, a gente tem que se identificar com aquilo que a gente mais gosta, né? Eu gosto mais disso, vou fazer isso. Tem gente que gosta só de fazer aquilo, vou fazer. Mas todos eles têm que ter essa mente voltada que nós estamos caminhando para o retorno à casa do Pai. E esse é o objetivo meu, de você, de cada um. E mesmo que hajam tropeços no caminho, a gente está certamente crescendo a cada dia rumo à nossa proximidade com o alto. E isso que é a nossa grande meta na nossa vida aqui, né?
Pois é. Você vê, né? Alguém dá uma rasteira na gente, a gente fala, nossa, quem me deu a rasteira? Não importa quem deu a rasteira. Você está levantando, você está aprendendo com aquela rasteira a não ter outras rasteiras lá na frente. E ao seu crescimento, né? Então, tem pessoas que estão numa vibração diferente e, tipo assim, eles não querem que você cresça. Então, a gente está crescendo. É muito comum, por exemplo, casal, né? A mulher, geralmente a mulher é mais espiritualizada, tá? Porque, por algum motivo, a mulher é, de alguma maneira, mais espiritualizada que o homem, né? Via de regra, não é? Existem exceções. Mas aí a mulher começa a frequentar algum grupo de estudo, de crescimento, começa a fazer decreto, começa a assistir as nossas lives, e ela tem um upgrade, assim, ela expande a consciência. E o marido não, o marido é um casca grossa, ele tá lá ainda pensando só no futebol, na cerveja e mulher, né? Que é o trinômio, que é futebol, cerveja e mulher. E ele tá naquele mundo, né? O mundo de Maia. E a mulher já transcendeu, a mulher já está no mundo, né, da quinta dimensão, né? Os orientais falam muito sobre os 3 processos, né? Que é o modo da paixão, o modo da ignorância e o modo da bondade. É um assunto bem legal que dá até para estudar, né? O modo da ignorância é a pessoa ser muito terrena, extremamente carnívoro, só futebol, só cerveja. É o mundano, né? Eles chamam de mundo na ignorância, não no sentido de ignorância ser... É a definição, é um nome. Isso aí vem dos Vedas, né? Tem 5.000 anos já. Então tem o modo de vida, modo da ignorância, modo da paixão, que aí é o intermediário, que a pessoa tem um pouquinho de cada, tá? Um pé aqui, um pé ali, e tem o modo da bondade, quando a pessoa transcende e busca o alto, a pessoa começa a se espiritualizar, começa a despertar a consciência, eles chamam de modo da bondade. Então o objetivo de todos nós é atingir o modo da bondade, e geralmente o marido está no modo da ignorância ou no modo da paixão. Então, tanto um quanto o outro gera choques, né? Então, aí o casal diz, incompatibilidade de gênios, ele não me entende, mas é que tu tá no modo da bondade, ele tá no modo da ignorância, ou no modo da paixão. Então, o que tem que haver? Tem que haver um grande discernimento, que a pessoa que está no modo da bondade, ela tem que descer um pouquinho a sua compreensão, a sua tolerância, para entender que o outro está numa vibração ainda muito baixa, e eles têm que, um sobe um pouquinho, desce um pouquinho, eles se encontram, né? Mas para fazer isso não é fácil. Mas, assim, geralmente, quando a mulher é uma espiritualizada, ela tem o poder de vibrar e fazer com que todos se contagiem com aquela sua transcendência. Às vezes isso não acontece no momento, mas com o tempo a gente pode pedir, né, rogar para o anjo da guarda, se comunicar com o anjo da guarda da pessoa endurecida, né? Não chegar na cara dele, eu quero que tu melhore, eu quero que tu larga o trago, eu quero... Aí tu só vai arrumar confusão. Tu tem que meditar, respirar, né? Pedir que nos momentos do sono, tu vai para os retiros etéricos e o teu anjo da guarda faça contacte ele e diz assim, rapaz, tu tem que acordar, tu é um dorminhoco, vamos, né? Acorda, desperta, começa a entender. Aí um belo dia o cara acorda todo, mulher, me dá aquele livro lá que tu me ofereceu, né? Que tá lá, a mulher vai ficar com os olhos desse tamanho. O que aconteceu com o homem mudou. Então num belo dia, isso acontece, né? Geralmente acontece, agora tem que ter muito, aí trabalha a perseverança, a paciência, tudo isso, né? É uma escola para quem tá em cima, uma escola para quem tá embaixo, né? Eu falo por mim mesmo. Há 5 anos atrás, eu via espíritos, via nuvens, eu achava que o espírito era espírito. E são extraterrestre. Hoje eu vejo o que é extraterrestre que não é. As nuvens que eu via é nave. Aí, eu nasci numa família totalmente... meu pai kardecista, minha mãe espírita, e eu não queria seguir nada disso. Aí encontrei a Karen na minha vida. Aí a Karen, não, vamos fazer uma mesa dos Arcturianos, vamos fazer um curso de orgonite. E nessa brincadeira, já vai fazer 5 anos que eu tive o chamado, sou um terapeuta, eu nasci com a clarividência, né? E sou sensitivo, auditivo, visual, e eu não queria nada disso. E quem foi que, como você disse, quem foi que me pôs isso? Foi minha mulher. Ela pôs o chamado. É bem isso aí mesmo, né? Geralmente a mulher tem esse dom, até porque a mulher ela já vem mais preparada para isso. Então, os maridos, o conselho para os maridos, mulheres, deem essa live para o seu marido, dê o link dessa live para o seu marido, mulheres, dê o link dessa live aqui para os seus maridos e diga assim, marido, assiste isso aqui, tá? E ao contrário, se é o marido, mulher, assiste isso aqui, ou aquela pessoa que tu sente que tá meio assim, né?
Manda esse link da live, vai ficar disponível aqui no meu canal e no canal de vocês, e dá para as pessoas ouvir que tem muitas instruções assim que são bons. Então, o que a gente tem que fazer? Em primeiro lugar, trabalhar a tolerância, a paciência, né? Que geralmente um do casal puxa o outro, né? Os dois nunca estão iguais, assim, já é raro. Um puxa o outro, um é endurecido, o outro não é. Então, quanto mais a pessoa começa a se espiritualizar, mais distante ela fica do cônjuge. Então, ela tem que entender que, ao mesmo tempo que ela se distancia, ela tem que trabalhar a paciência, a resignação e a oração para que ele também consiga subir até ela e conseguir fazer até lá. Então, ou até para os filhos também. Os filhos têm problema de juventude, né? Os filhos na juventude e adolescência não querem nem saber de nada, estão totalmente contaminados com a mídia. Então, é um trabalho de formiguinha. Mas a gente consegue vencer sim, porque nós estamos passando por um momento que todos nós seremos tocados de alguma maneira com as novas energias que estão vindo na Terra desde agora. Então essas energias elas estão sendo derramadas de uma maneira muito intensa, banhando a Terra. A Terra está passando por um chamado cinturão de fótons, vai entrar um cinturão de fótons, que tem a ver com essa parte que eu estou falando, né? O cinturão de fótons, até é uma faixa do universo que a Terra está sendo banhada de modo mais intenso por energias espirituais galácticas que vêm transformar, mudar, revolucionar. Por isso que nós estamos num mundo de revolução, a revolução que eu digo interior, né? Então todos receberão essa energia e a gente tem que aproveitar isso para o nosso crescimento, e não para o nosso, enfim, para o rebaixamento da gente. Então, vamos continuar com fé que a gente vai vencer. Não desanima, não desista, não dê marcha ré. Aceite essa pessoa que está do teu lado, é uma parte da tua missão, que você que já é mais adiantado, faz parte da tua missão resgatar essa pessoa endurecida que está do teu lado, ter muita paciência e acreditar, visualizar nele, não aquela pessoa endurecida que ele parece ser, mas aquele ser de luz que é o espírito puro dele, a essência. Todos temos uma essência pura, que está momentaneamente, né, fechada com os egos, mas essa essência ela continua brilhante. Então veja no seu cônjuge, veja no seu filho, um ser de luz que está adormecido, simplesmente isso, adormecido, ele precisa ser sacudido para acordar. Isso vai acontecer no momento que Deus permitir, não somos a nós que fazemos, né? Normalmente existe muito mais pessoas endurecidas do que os despertos, né? Então a obrigação do desperto, para ele ganhar mais pontos, digamos assim, pontos entre aspas, né? É resgatar os endurecidos, entende? Cada endurecido que tu resgata é crédito para tua vida. Tipo assim, tu resgatou 1 ou 2 ou 3 ou 10 endurecidos, nossa, tu ganhou, a tua vida valeu, foi, né? Tu ganhou um crédito enorme espiritual, que ele vai compensar possíveis erros que tu acabou fazendo também, porque ninguém é de ferro, né? Então a gente faz bobagem também, e essas bobagens elas podem ser compensadas com o trabalho. Então, cada pessoa nesse mundo que você conseguir mostrar para essa pessoa a luz, o caminho espiritual, a verdade, você está ganhando um crédito espiritual enorme para a tua posteridade. Então, faça isso não como uma troca, assim, tipo, eu vou fazer para ganhar pontos. Não é, né? Não é que nem aquele cartão bancário que tu ganha pontos, mas de alguma maneira, é um débito e crédito. Então, tente ser paciente com as pessoas, tente resgatar. E qual é uma maneira fácil de resgatar? É compartilhar as lives, se inscrever nesses nossos canais aqui, assistir as nossas lives, participar de algum grupo, fazer alguma prática, né? Fazer a leitura bíblica, instituir a leitura bíblica dentro de casa é um processo, é uma coisa assim, é um feijão e arroz antigo, desde que o mundo é mundo, eles estão falando essa mesma história, mas eu vou te dizer uma coisa, eu desconheço prática ainda superior à instituição de um dia por semana, né? Para uma leitura bíblica, o pessoal chama de a leitura no lar, evangelho no lar, a leitura bíblica no lar, enfim, dê o nome que quiser, institua. Terça-feira, das 8 às 8h20, nós vamos fazer a prática da leitura. Então, abra a Bíblia, né, Novo Testamento é mais aconselhado, faça uma leitura em família e invoque os anjos da guarda na tua casa. Eu tenho certeza que se você tem uma pessoa endurecida, você vai transformar essa pessoa para ela vir mais para o nosso lado, né? Então, isso tem que ser... A primeiro dia a pessoa vai com um burro desse tamanho, né? Um bico, um beiço assim, não vou, né? Aí, mas obrigue, 15 minutos, a mulher tem que dizer 15 minutos, aí o cara vem, tá? Super brabo, né? Na segunda semana que vem, ele faz a leitura bíblica, reza um Pai Nosso, Ave Maria, né? Na segunda semana ele já tá mais ou menos, na terceira ele... na quarta ele... Hoje é dia do... Entendeu? A coisa é assim que funciona, gente.
temos que empurrar o barco, não é aquela história de deixar andar sozinho. Ninguém anda sozinho, o barco tem que ser empurrado pela pessoa mais sábia da família. Não é lógico, né? Tu não vai deixar a pessoa mais fraca da família empurrar a família. Tem que a pessoa que ela é mais espiritualizada tem que puxar o barco, né? Então, mulheres, não desanimem, né? Ou tô falando das mulheres por causa do exemplo anterior, né? Instituam meia hora de oração, de prática, pode fazer decreto, lê a Bíblia, faz o decreto, faz a oração, pede para o anjo da guarda vir visitar a tua família, você vai curar a tua família. E todas essas negatividades que elas vêm no casal, elas são frutos de influências espirituais, de obsessões que vêm ali, de entidades trevosas que vêm ali para destruir, para desunir, entende? Então, tu tirando essas entidades, elas acabam não destruindo. Então, como é que a gente tira essa? Tem várias maneiras, mas a parte mais normal, mais utilizada é a leitura bíblica, um trecho do evangelho, a oração, ou alguma outra prática que o Wagner também trabalha com isso, ele sabe melhor que eu, algum uso de cristais, alguma coisa, mas eu estou falando assim do feijão com arroz, do basicão, né? Depois tu pode aperfeiçoar, né, Wagner? O que tu me diz, assim, algumas práticas para purificação da nossa casa, do lar, tu sabe melhor que eu, hein? Olha, com a Karen aqui, a gente faz decreto juntos, a gente faz o Evangelho no Lar, inclusive hoje, quinta-feira, Elzinha, amiga nossa, ela faz na casa dela. E a gente para no mesmo horário para fazer junto com ela, mesmo à distância. Como não vai ter mais briga dentro da sua casa? Porque já tem um horário certo para vocês conversarem, a reunião de família, e ao mesmo tempo, porque é um jeito de você trazer o maridão lá e os filhos. É isso aí. Bem isso aí mesmo. Então isso é muito importante, não é brincadeira, não é conversa mole, isso aí de fato uma coisa extremamente eficiente, eu diria a definição, eficiente, porque é eficiente mesmo. Eu já vi casais que estavam já em pé de guerra para se separar e através do evangelho, da leitura do evangelho, de alguma prática semanal, né? Porque assim, quando a gente faz essa prática, a gente institui que naquela hora o anjo da guarda da família, que ele existe, né? Ele vai vir ali e ele vai fazer a limpeza e vai fazer o recolhimento de alguma energia negativa, às vezes larvas astrais, né? Eu nem estou falando só de entidades, às vezes larvas astrais que o próprio casal cria, né, das desavenças ou muito televisão. Então eu digo, em primeiro lugar, desliga a TV, se possível, tira da tomada. Se quiserem botar a TV lá no porão, melhor ainda, né? Eu era fanático do Jornal Nacional, não perdia deixava, né? E eu comecei a diminuir, não assistir mais Jornal Nacional, porque eu vi que era só, né? Agora eu só escuto o YouTube. O YouTube vem no YouTube aqui, eu assisto vídeos maravilhosos, eu assisto notícias, eu assisto, né? Tudo já está mais ou menos filtrado. Se eu não gosto, eu troco, né? Então, e a TV, ela tem também esse processo de ela tem mensagens subliminares muito negativas. Então, desliga a TV, comece a conversar mais com a sua mulher, reserve um tempo para vocês sentarem sem perturbação, sem TV, e não é no dia a dia com barulho de TV, não, é sentar, vamos conversar, casal, vamos sentar aqui no sofá, abre teu coração, o que tu está sentindo? O que a gente pode melhorar? Qual é o nosso objetivo, né? Tem que tudo carta na mesa ali, né? E esse tipo digamos, de afinidade, ele desenvolve muito a percepção e faz com que as situações sejam mais fluídas a partir dali, né? Então, a gente tem que dar a nossa contribuição.